Salve, investidor mundial! Hoje nós vamos falar um pouco sobre dois provedores de índices para ETFs. Nós vamos falar do MSCI e da FTSE. Quando a gente vem aqui no site da Just ETF, a gente fez alguns filtros aqui. Então eu filtrei ETFs de acumulação que estejam situados na Irlanda, né? Então a gente vê aqui que as maiores provedoras dos índices utilizados nesses ETFs é a FTSE e a MSCI, tá? Então, assim, quando a gente vai investir no ETF, o que a gente precisa observar majoritariamente é em qual índice esse ETF vai seguir, né? Porque o ETF, ele, segundo a nossa metodologia de investimento, a gente investe em veículos passivos, e esse veículo ele segue algum índice para poder fazer o rebalanceamento de ações, né? Esse rebalanceamento ele é feito de acordo com critérios pré-definidos e não com critérios subjetivos do gestor e tudo mais, né? Então, quando a gente analisa essas duas provedores de índices, elas têm algumas diferenças, tá? Principalmente em considerações em relação a países emergentes, tá? Igual a gente vai ver aqui para frente. E se fizer, né, uma mistura entre os dois, pode não ser tão interessante, porque você vai deixar, ou você vai sobrepor alguns países, ou você vai deixar de investir em alguns países. Apesar de que é pouco relevante, tá? A gente vai ver isso aqui mais para frente. Quando a gente olha os índices ETFs que seguem o índice da MSCI World, a gente tem 19 ETFs, tá? E quando a gente olha relacionado à FTSE, só são 2 ETFs. Então, assim, a MSCI ela é mais utilizada, né? A gente pode até ver aqui, né? O filtro que eu fiz são 326 ETFs da MSCI e 59 da FTSE, tá? Aqui são todos os tipos de ETF, tá? Tanto de ações, de bonds, real estate, mas esse filtro aqui é só a acumulação da Irlanda, que está sediado na Irlanda. Então vamos olhar algumas diferenças aqui, tá? Uma das principais diferenças está relacionada à Coreia do Sul, tá? Que a FTSE considera a Coreia do Sul como um país desenvolvido, tá? E a Polônia também, tá? Então a FTSE considera esses dois países como países desenvolvidos. Já a MSCI considera esses países como emergentes, tá? Então são dois países não muito relevantes no que diz a capitalização de mercado mundial, né? Mas existe essa diferença. Outra diferença também são em relação às ações das empresas chinesas, tá? A MSCI considera as ações tipo A, H e B. A China tem alguns tipos de ações das empresas, principalmente empresas que são listadas que têm ADR nos Estados Unidos. E a MSCI só considera 20% da capitalização de mercado dessas empresas chinesas. E a FTSE considera 25%. Né? Então a FTSE ela dá um peso um pouco maior em China. Então, Polônia e Coreia do Sul na FTSE são desenvolvidos e na MSCI são emergentes. E a MSCI considera 20% de capitalização de mercado das empresas chinesas e a FTSE considera 25%. Então, quando a gente faz um comparativo aqui entre os dois índices, a gente pode ver que quando a gente olha o MSCI World e FTSE de países desenvolvidos, tem bastante semelhança, né, nas composições. E quando a gente olha aqui o índice de emergentes dos dois, a gente vê que a FTSE tem um peso um pouco maior em China, né? Coreia do Sul também, que representa um percentual significativo no emergentes. Na FTSE a gente viu que ele é desenvolvido, tá? Quando a gente olha em relação à quantidade de empresas, eles também têm um critério de excluir empresas menores. A MSCI ela exclui
15%, as 15% das menores empresas. Então, ela considera só 85% das empresas. Já a FTSE, ela pega uma quantidade de empresas maior. Ela exclui só os 10% menores. Então, ela considera 90% do mercado de capitalização. A capitalização de mercado. Então, a FTSE vai ter, com certeza, mais empresas, só que essa quantidade bem maior de empresas aqui, no final, ela representa um desvio de desempenho muito pequeno, porque são empresas já bem menores, né? Então, mesmo que tenha aqui quase 1.300 empresas a mais, são empresas bem menores que no índice representa muito pouco, né? Então, considerando o índice mundial, o MSCI tem 2.888 empresas e a FTSE 4.164. Então, esse critério de menos empresas se estende a todas as outras regiões, né? Quando a gente olha performance, olhando o índice mundial e ações envolvidas, a gente pode ver que é praticamente o mesmo, né? A gente não consegue distinguir aqui qualquer mudança, né? São índices que são muito bem correlacionados, um para um. Quando a gente olha mercados emergentes, a gente vê que nos últimos 5 anos a FTSE teve um desempenho um pouco melhor. Então, a gente olhando aqui, a FTSE teve um desempenho de 56,75% e a MSCI teve um desempenho de 48,75%. Muito se dá isso pela aqueles dois países, que é a Polônia e a Coreia do Sul, que não estão no índice da MSCI, e a questão do capitalização que cada um considera em relação à China. Não quer dizer que isso vai se repetir, pode ser que se repita, pode ser que não. Tem uma leve diferença, mas são bem correlacionados também. Então, qual que é o cuidado que a gente deve ter para investir em ETFs que seguem esses dois índices, né? A gente pode ter um problema de quando a gente for investir em mercados desenvolvidos e mercados emergentes, se a gente misturar os dois índices, escolher, por exemplo, um ETF de mercados emergentes da MSCI e um ETF da mercados desenvolvidos da FTSE, ou vice-versa, a gente pode ter aquele problema de desconsiderar a Polônia e a América do Sul e a Coreia do Sul, né? Ou investir duplicadamente nesses países, né? Sobrepor os investimentos nesse país. Mas são países muito pequenos, não são tão relevantes. Mas se a gente for olhar do ponto de vista teórico, o ideal é que seja, se você for fazer algum tipo de sobreposição de investimentos em mercados emergentes e desenvolvidos, que se usem ETFs que sigam o mesmo índice, ou da FTSE ou da MSCI. Bom, espero que o conteúdo tenha sido relevante. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e curta o vídeo.